Notificação para prestar esclarecimento na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tanto pessoa física, você com seu CPF, quanto a pessoa jurídica podem ser convocados pela Procuradoria para prestar esclarecimentos. Hoje, dia 24 de junho, foi publicada uma portaria que trouxe à tona novamente esse assunto. A portaria é essa daqui. Portaria 1341, de 18 de junho de 2025, publicada no Diário Oficial da União hoje, dia 24 de junho, e está aqui. Ela regulamenta o procedimento de notificação de pessoas para prestar esclarecimentos ou depoimentos no âmbito da Procuradoria. E por que isso é importante e a gente deve ficar atento? Claro que aqui a portaria está trazendo informações de como será feita essa notificação, né? Traz aqui os principais procedimentos que vai trazer. Então, a princípio, a gente entende que a pessoa de boa fé vai atender a notificação e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui é como a gente pode evitar esse tipo de notificação. De qualquer forma, eu vou rolar aqui só para a gente dar uma olhadinha, tá? Nessa portaria. Então, ele traz aqui a notificação para prestar esclarecimentos, né? Destina-se à obtenção por escrito de informações necessárias à recuperação de créditos inscritos em dívida ativa e do FGTS. Então, o primeiro tópico importante que nós temos aqui, tanto a pessoa física, ou seja, você com seu CPF, quanto a pessoa jurídica, que é o CNPJ, podem ser convocados caso exista em seu nome, em seu registro, algum débito que, quando não quitado, foi feita uma notificação inicial até que ele chegasse na procuradoria. Então, esse débito, ele pode ser um débito geral, né, federal, quanto um débito de FGTS. Então, você vai ser convocado para prestar o esclarecimento por escrito. Que mais? Ele fala aqui do portal do Regularize, né? Declaração para prestar... Opa! Notificação para prestar depoimento. E fim. E entrou em vigor. Bem, o que nós podemos fazer antes de ser notificado? Sou Carol Davi, eu sou empresária contábil, atuo na Constec desde o ano de 2000. Então, há 25 anos cuidando tanto de CPF quanto de CNPJ. No CPF, o que nós temos? Os serviços da pessoa física, que atua de forma autônoma. Então, você pode ser um psicólogo, um médico, um engenheiro, um arquiteto, até um contador que atua sozinho. Também é claro que você pode ter as atividades de comércio, serviços administrativos, serviços de tecnologia da informação, enfim. Qualquer serviço que você preste sozinho é um serviço prestado pelo CPF e tem regras a serem seguidas na questão de tributos. Nós cuidamos dessas situações de regularidade e regularização. Na pessoa jurídica, é o caso onde você tem uma empresa aberta, onde essa pessoa nasceu, ou seja, a pessoa física, eu, você, demos origem a outra pessoa que é a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica que nasce, ela tem uma finalidade própria, ela tem um registro próprio e ela tem uma vida com obrigações a serem cumpridas. Muito bem, dentro de cada modalidade de atuação, seja como individual, autônomo, seja como revestida ali pela proteção do CNPJ, nós temos obrigações que a gente chama de acessórios, que são declarações a serem entregues, como a questão dos tributos. Essa questão dos tributos é que podem levar você a ser notificados pela Procuradoria. Então, primeiramente, para prestar esclarecimentos por escrito e depois, se for o caso, por depoimento. Mas tudo isso é evitável. Então, a gente começa desde a forma de atuação. Vou focar aqui na questão da pessoa jurídica primeiro. Quando a gente faz a abertura de uma empresa, a gente leva em consideração algumas situações. E uma delas é, claro, a escolha do tipo jurídico. Então, eu posso escolher atuar como empresário, quando isso for permitido. Nessa modalidade de empresário, eu tenho um CNPJ, porém eu não tenho a proteção patrimonial, o que significa que o meu patrimônio pessoa física responderá também e automaticamente por dívidas da empresa. Ou eu posso escolher uma modalidade que me traga alguma proteção, que são as sociedades, sociedade limitada, sociedade por ações, enfim, as modalidades que existem. E hoje a que nós temos em maior escala é a sociedade limitada, tanto unipessoal quanto com pluralidade de sócios. Então,
Primeira coisa que se fazer, vou abrir uma empresa, qual é o tipo jurídico? Por exemplo, sociedade limitada unipessoal. Beleza. Depois, o que a gente vai verificar? A tributação dessa empresa. Ela se ficará na regra geral, que é o lucro presumido, ou ela tem condições de optar por um regime diferenciado, que é o Simples Nacional, ou ela vai optar por um lucro real, por entender que é a forma mais econômica e ela tem capacidade de cumprir as obrigações? Bem, feita a abertura da empresa, quando eu defini o nome, eu defini o objeto social, eu defini o capital social, eu paguei o capital social para essa empresa, então eu fui lá, integralizei ele, defini quem são os sócios, a administração da sociedade, eu estou operando. E depois que essa empresa está aberta? Depois que a empresa está aberta, eu vou cumprir as obrigações mensais, que são as entregas de obrigações e os pagamentos dos tributos devidos. Isso tudo precisa ser calculado corretamente. Então, o que a gente tem algumas vezes é o seguinte: tem-se a contratação de um profissional que não tem, muitas vezes, experiência com escrituração contábil e informações de departamento pessoal, e isso pode levar essa empresa a ser fiscalizada e ser, então, convocada para prestar esses esclarecimentos. Ou pode ser que você contratou um excelente profissional contábil, por exemplo, você contratou a Constec, está tudo certinho, mas você não está efetuando os pagamentos, também é outra situação que te coloca em risco. Bem, uma vez a empresa aberta, apurados os impostos devidos, entregue as declarações mensais e anuais também devidas, é importante ter algo aí que te proteja. O que nós sugerimos e fazemos na Constec? Pesquisa de situação fiscal, no mínimo bimestral, onde verifica-se a cada 2 meses, por exemplo, como está a situação fiscal dessa empresa na Receita Federal. Como está a situação na prefeitura? Como está a situação no estado? Por quê? Porque mesmo uma empresa que ande super na linha, que tenha uma contabilidade em dia, que esteja com as obrigações em dia, pode acontecer uma eventualidade da pessoa responsável aí dentro da sua empresa, do seu negócio, se esquecer de realizar algum pagamento e por algum momento o documento não é enviado e tudo mais. Então, é imprescindível que uma empresa tenha também o acompanhamento da situação fiscal, que é o momento em que você faz uma verificação bimestral, trimestral no máximo, para verificar a regularidade. Isso evita uma dor de cabeça gigantesca. Porque a partir do momento que você, sua empresa, contratou uma contabilidade que faça essa verificação, você tem a certeza de que você não vai chegar no ponto de ser notificado pela procuradoria. Ou que você saiba que você pode ser notificado por isso, isso e isso. Então, quando você tem uma PJ, você pode evitar desta forma receber a notificação. Mas e quando você é um profissional e trabalha sozinho, utilizando o seu CPF? Como evitar ser convocado pela procuradoria para prestar esclarecimentos ou prestar um depoimento sobre algum débito? A mesma situação da pessoa jurídica. Você, quando presta serviço por conta própria, você também vai seguir algumas regras e alguns controles. E eu diria assim, pensando numa atividade administrativa, por exemplo, ou uma atividade prestada no âmbito urbano, já que no âmbito rural tem muitas especificidades. Bem, uma atividade prestada no âmbito urbano, por exemplo, você vai fazer a verificação mensal do imposto de renda. Se ele está sendo apurado corretamente, se a base de cálculo está correta, se você está utilizando a tabela correta, ou seja, se as informações estão sendo realizadas em tempo hábil. Por isso, essa notificação, quer dizer, essa legislação aqui, essa portaria que foi publicada hoje, é tão importante, já que ela regulamenta o procedimento de notificação para prestar esclarecimento. Então, aqui, a principal forma de evitar essa notificação é tendo uma contabilidade parceira, um profissional em que você confie e que garanta que o serviço está efetivamente sendo prestado. Claro que se você estiver aqui em São Paulo, capital, eu vou recomendar que você me procure, vamos conversar, eu sou Carol, me chama ali no WhatsApp para eu entender o seu negócio, ver como nós podemos te ajudar. Agora, se você está em outras regiões aí desse Brasilzão,
procure uma contabilidade experiente, alguém que você tenha acesso para entender, porque quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente tira o véu, a nuvem das informações, mais fácil é nós seguirmos na regularidade. O que precisaria ter sido feito? Lá em fevereiro, quando terminou de fazer os lançamentos, precisaria ter gerado esse DARF para você pagar. Então, tem um monte, então. Tem alguns. Tem alguns, tá? Só para você ter uma ideia, sabe em quanto que tá imposto para pagar? Já que não foi pago nenhum? R$ 4.267.